Mas os abusos são tão sutis que eles vão desestruturando a vítima a ponto dela perder personalidade. Narcisistas não conseguem mudar um comportamento porque eles não têm motivação. E eles não conseguem entrar em contato com a humilhação, a vergonha e a culpa de perceber que ao longo das décadas de vida deles, eles destruíram inúmeros relacionamentos. É muito pesado. Quando uma pessoa descobre que tem transtorno de personalidade narcisista, ela quer fazer de tudo para não enxergar isso. Até porque você não acha nenhuma informação positiva na internet sobre o tratamento desse transtorno. Então, mesmo que você seja diagnosticado, você não vai achar terapeutas que lidam com você. Você entendeu? Porque não, agora, hoje em dia, o conselho oficial de terapeutas, se você lida com um narcisista, é cortar contato. Então você imagina como é que é pesado você ser narcisista também, ver esse tipo de informação na internet e você não acha em lugar nenhum um pouco de informação que diz que você pode melhorar, porque não tem pesquisa que mostra que eles possam. Quando você está lidando com narcisistas, você entra dentro de uma bolha de fantasia onde a realidade é distorcida. Tudo que você sente, tipo, no corpo e no coração, que seria um tratamento injusto da parte da pessoa narcisista, você não consegue verbalizar o que é, porque é muito sutil. São coisas tão sutis, às vezes é mais gritante se o narcisista tiver um perfil de personalidade mais abertamente agressivo. Mas os abusos são tão sutis que eles vão desestruturando a vítima a ponto dela perder personalidade. Ela não consegue confiar em nada que ela mesma pensa. Então ela não consegue validar para si mesma que o que o narcisista está fazendo com ela é abuso. Imagina que você cresce num ambiente onde você nunca conseguiu sentir que a sua mãe enxergava você. Toda vez que você olhava dentro do olho da sua mãe, ela não estava lá. Você não conseguia ver ela te enxergando. Isso desde a infância. E você achava isso um pouco esquisito, porque quando você via as mães das suas amigas, elas olhavam para as filhas e demonstravam prazer naquele indivíduo. Mas você, até aí tudo bem. E aí você vai percebendo que toda vez que você tem felicidade na sua vida, a sua mãe se incomoda com aquilo. E você percebe, caraca, minha mãe fica infeliz com a minha felicidade. Porque a personalidade dela faz com que ela não consiga ver ninguém tendo sucesso. Qualquer sucesso alheio mostra pra ela que ela é um lixo. Então, quando a sua própria mãe vê a sua felicidade, ela começa a colocar várias ideias na sua cabeça de que você não é boa o suficiente, você só teve aquela felicidade porque você é filha dela, aquilo vai embora, você vai errar, você conseguiu aquilo, mas na verdade aquilo é lixo. Então, mães e pais narcisistas quase que sempre usam o fato de que eles te criaram como uma dívida eterna, para você jamais conseguir escolher suas próprias coisas. É uma competição constante, uma rivalidade constante entre o pai ou a mãe narcisista e os filhos. E você percebe que se você tiver qualquer sucesso pessoal, você perde o amor deles. Então você abre mão dos seus talentos, dos seus dons, dos seus relacionamentos, da sua felicidade, da sua expansão, da sua saúde mental, para especificamente ficar pequena, com doença mental, fisicamente mal, só para conseguir pertencer a um ambiente familiar onde ninguém pode brilhar mais do que o narcisista. Nós temos uma cultura que coloca a mãe numa posição de sagrada e não reconhece que não é porque você tem um útero que funciona que você não tem um transtorno de personalidade, sabe? A gente vive numa sociedade onde, quando aparecem histórias no jornal de mães e pais que fazem coisas monstruosas com seus filhos, todo mundo fala: nossa, tem gente que realmente não devia ter filho. Mas essa mesma sociedade, se você tentar pedir ajuda antes de chegar nesse momento extremo que a criança morre, ninguém te valida. Você é uma má filha, mas mãe é assim mesmo, pai é assim mesmo. Eu quero deixar claro que a gente não está falando de conflitos entre pais e filhos. Isso todo mundo tem. Inclusive, quando você estuda psicanálise, tem que existir frustração entre os pais e os filhos, porque faz parte de um caminho natural de individuação. Nós estamos falando de pessoas que têm um perfil de personalidade que, quando você interage com elas, você literalmente morre por dentro. Vou te dar uma ideia. Ontem à noite, um seguidor entrou em contato comigo. Ele falou: Tari, eu quero te falar um negócio. Eu fui infelizmente diagnosticado com um transtorno de personalidade narcisista.
E foi necessário eu destruir a vida de 3 parceiras minhas para perceber. E olha que louco, as 3, sem combinarem entre si, me falaram a mesma frase. E a frase foi: ao seu lado, eu fui morrendo aos poucos. Então é isso que acontece. Você não consegue perceber que a pessoa está fazendo você duvidar de tudo que você tem de luz através de um mecanismo de manipulação psicológica chamado gaslighting. Gaslighting é uma manipulação psicológica tão sutil que ninguém percebe o que está acontecendo. O que é gaslighting? Gaslighting é quando você fala e faz coisas sutis e indiretas o tempo todo que fazem a outra pessoa achar que ela está enlouquecendo ou que ela não pode confiar na própria percepção da realidade. E aí essa outra pessoa, depois de tanta repetição, você falar aquelas coisas distorcidas, tantas vezes, ela começa a levar aquilo como uma verdade pessoal. Eu vou te dar um exemplo extremo. Algumas mães narcisistas, e que podem ou não ter traço antissocial ou de outros transtornos de personalidade, elas têm um vazio emocional tão grande que elas escolhem o filho para manter embaixo da saia, para que elas nunca tenham que ficar sozinhas. Elas não querem que o filho cresça e as abandone tendo uma vida normal, casando, tendo filhos. Então, desde criança, elas colocam na cabeça de um dos filhos, isso em algumas famílias, tá? Você nunca vai dar certo na vida, você é muito esquecido, você nunca vai se dar bem no mundo. E aquele filho, para agradar a mãe, começa a agir como um fracassado. Você é muito esquecido para ser um adulto. Aí ele chega na fase adulta e ele começa a agir como uma criança que não consegue dar conta. Para ser aquela criancinha quebrada, aquele adulto de 50 anos de idade que nunca teve um relacionamento, nunca teve um emprego, nunca saiu de casa, é deprimido, toma remédio pra caramba, mora com a mãe e só fica no quarto enfiado lá dentro. E aí quando você vai ver, mas será que esse cara realmente tem uma deficiência cognitiva? Será que ele tem algum tipo de problema que ele não poderia ser um ser humano autônomo na vida? Não tem nenhum problema. É simplesmente que a mãe coloca na cabeça do cara que ele nunca vai ser um ser humano normal, um ser humano normal. E aí, a gente, sem perceber, a gente muda a nossa personalidade para ser aquilo que a mãe e que o pai nos fala, sem perceber. O próprio narcisista tem a própria defesa dele que impede que ele reconheça a própria toxicidade. E a defesa dele é a grandiosidade. Eu tô sempre certo, os outros estão sempre errados. Então é fenomenalmente difícil alguém realmente reconhecer. E entenda que, como a gente falou no início da entrevista, mesmo que o cara seja diagnosticado e ele entenda que ele tem um transtorno de personalidade, é fenomenalmente difícil ele ter motivação de mudar. Pra que eu vou mudar meu comportamento se meu filho tem medo de mim, meu marido faz o que eu quero e a sociedade me aplaude? E é só você, minha filha, que tá falando que eu tenho um problema. Que motivação eu tenho que pra mudar meu comportamento? Todo mundo faz o que eu quero? Você que é lixo. Por que eu vou mudar? Sim. Eu recebo suplemento narcisista. Se você suspeita que você tem o transtorno de personalidade narcisista, você tem que ser diagnosticado com um profissional que tenha conhecimento e especialização neste assunto, porque ele vai ter as ferramentas para diagnosticar oficialmente. Mas, uma coisa importante falar aqui, a gente pode entender tanto o narcisismo como outros transtornos como acontecendo no espectro. Ou seja, tem gente menos e mais. Duas pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista podem ser muito diferentes. Porque uma tem uma versão muito mais leve, a outra é basicamente um psicopata, além de narcisista, entendeu? Então tem uma diferença aí. Então eu quero explicar pra vocês o espectro do narcisismo. Porque as pessoas assistindo vão poder se identificar. Eu tô nesse ponto no espectro. Eu acho que eu tô aqui. Imagina uma régua de 0 a 10. Quando a gente pontua 0, 1... 2 ou 3 nessa régua, é a régua do narcisismo, tá? 0, 1, 2 ou 3 quer dizer que você tem pouco narcisismo. Porque existe um conceito de narcisismo saudável. Você tem que conseguir pensar nas suas necessidades o suficiente para cuidar de si. Então, pessoas no 0, 1, 2, 3 são pessoas que não aceitam ajuda, que não recebem atenção, mesmo quando faz sentido. Tipo, é meu aniversário, ou meu filho morreu e eu estou no funeral dele. Mesmo nesses casos, elas... não. Você entendeu? Então, 4, 5, 6 é o que a gente chama de narcisismo saudável, ok? Narcisismo saudável é... Você reconhece que você tem valor e necessidades. E você tem autoestima de tomar decisões na sua vida que satisfaçam
as suas necessidades. Você tem confiança, mas não é arrogante. Não tem falsa modéstia, mas também não fica humilhando os outros quando você tem uma habilidade. Você simplesmente fala, eu faço isso bem. Você, quando leva um baque da vida, você tem estrutura egóica, estrutura emocional para se levantar de novo. Porque quando você leva um baque na vida, você não fica lá 10 anos, como eu sou lixo, eu não acredito que eu levei aquele baque. E narcisista faz isso. Dependendo do perfil do narcisista. Tem narcisista que é muito ativo, enfim, aí ele tem conquistas reais. Mas o 456 é aquela pessoa que sabe que ela é importante, que se cerca de circunstâncias na vida onde ela vai ser feliz. Se ela tá errada, ela consegue assumir o erro dela. Se ela leva um baque, ela consegue levantar. E ela aposta nos próprios sonhos. Saudável, né? Ótimo. Já a pessoa que tá no ponto do espectro, que é o 7, essa pessoa já tem traço narcisista patológico. Ela já costuma faltar com empatia nas relações. Talvez ela tenha um pouco de inveja, talvez ela explore as outras pessoas. Ela provavelmente age de uma forma infantil. Ela provavelmente já causa uns impactos negativos mesmo nas pessoas. Mas, por que a gente fala que ela tá no 7 e não no 8? Porque ela consegue reconhecer erro. Se você fala pra ela, cara, quando você faz isso, me magoa. Ela provavelmente não vai ter maturidade de reagir bem no momento. Talvez no momento ela aja como um narcisista mesmo. Só que ela vai embora, ela vai ficar pensando com os botões dela. Eu acho que a Tariana falou faz sentido. Você realmente estava sendo escrota. Aí você percebe que na próxima vez que essa pessoa interage com você, ela tá diferente. Porque a pessoa no 7 é capaz de aprendizado. E eu já vi pessoas altamente narcísicas que eu achava... Será que essa pessoa tem um transtorno de personalidade? E quando eu comecei a estabelecer limites, ela fez um esforço fenomenal pra melhorar. E melhorou. E hoje é uma das minhas melhores amigas. Então quem tá no 7, você percebe que ela é narcisista, mas ela te escuta. E com o tempo ela melhora. 8, 9, 10, a gente tá falando de transtorno de personalidade. E aí a primeira coisa que você pode observar é que você já tentou abordar essa pessoa ao longo de anos do seu relacionamento com ela, sobre erros dela, e você literalmente não consegue pensar em nenhum único caso que ela assumiu um erro. É esse nível de extremo. E se você lembra dela assumir algum erro, você literalmente não consegue pensar em nenhum caso que ela melhorou. Porque tem o, desculpa. Aí a pessoa continua tudo igual, né? Então tem alguns narcisistas com transtorno de personalidade que assumem, desculpa minha filha, mas só pra calar tua boca. Quando você vê, peraí, quantos anos eu tenho de relacionamento com minha mãe? 43. Quando que eu lembro dela ter mudado algum comportamento porque me desrespeitava e eu abordei ela e eu pedi um pouco de respeito? Cara, literalmente nunca. Então ela tem provavelmente o transtorno. E aí 8, 9 é transtorno de personalidade narcisista. 10 é transtorno de personalidade narcisista junto com sociopata. É o narcisista maligno. Além de narcisista, esse não te enxerga mesmo. Você é só objeto, vai te usar, jogar fora, não tem um pingo de humanidade. Aí, filho, corre.